Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Esta é a nossa aula de número 21 e nós vamos falar sobre o retorno à vida corporal, o planejamento reencarnatório. E os objetivos específicos desta aula são analisar as características do planejamento reencarnatório e refletir sobre a responsabilidade do espírito no planejamento de sua reencarnação. Recordo a todos que logo aqui abaixo, na descrição do vídeo, ficam os links para vocês poderem baixar o tomo 1, que é a apostila que nós estamos estudando do ESG, e também as obras básicas de Allan Kardec. E meus queridos, se vocês têm condições de adquirir esse material e esses livros, comprem para o seu próprio bem, para o seu próprio estudo, porque é maravilhoso, não é mesmo, meus amados? Caso vocês não tenham condições, baixem então para si aqui os downloads para poderem estudar também, porque todos somos dignos e merecedores de participar desse banquete maravilhoso de conhecimento. Vamos então à leitura do material do tomo e posteriormente eu vou tecendo alguns breves comentários. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Partindo desta assertiva, compreendemos que não há improvisação nos procedimentos que antecedem as experiências reencarnatórias. Existe, na verdade, uma planificação fundamentada na lógica e na moralidade, tendo em vista o progresso espiritual da criatura humana. Neste sentido, a escolha das provas no planejamento reencarnatório merece cuidados especiais por uma parte dos espíritos planejadores. Conscientes das implicações desses conhecimentos, ocorrem-nos automaticamente algumas indagações. Quando é definido o momento da reencarnação? Quais são as condições que determinam que é chegada a hora do retorno à vida corporal? Podemos selecionar as provas ou experiências que vivenciaremos no plano físico? Que critérios são utilizados, por exemplo, para a escolha dos nossos pais e demais familiares, ou da cidade e país em que renasceremos? Como são definidas questões relativas ao casamento, aos filhos e à profissão? A doutrina espírita coloca ao nosso dispor esclarecidas respostas para essas e outras questões. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo de sua carreira, não deplora haver tarde ganho uma experiência que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. A reencarnação, porém, não dispensa planejamento, mesmo em se tratando das reencarnações mais simples. Este planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito, que deseja ou necessita reencarnar, desde que ele tenha condições morais e intelectuais para tanto. O planejamento pode, no entanto, ser delegado a um espírito esclarecido, caso o reencarnante não ofereça no momento condições para planejar a própria reencarnação ou opinar sobre a mesma.
O espírito mais adiantado em moralidade e em conhecimento escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre arbítrio. Neste assunto, como em outros, sabemos que não existe livre-arbítrio absoluto, mesmo em se tratando de espíritos verdadeiramente superiores. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham, assim, o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. É importante destacar que o planejamento reencarnatório prevê, em geral, apenas os principais acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico. Os orientadores espirituais nos esclarecem. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício de sua vontade ou do seu livre arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se, ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Independentemente de um espírito ter elaborado ou participado efetivamente do próprio planejamento reencarnatório, não há garantias de que esse planejamento será cumprido total ou parcialmente. Sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe-á esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Percebe-se, pois, que a questão do planejamento reencarnatório está ligada às consequências do uso do livre-arbítrio, situação que sempre reflete o nosso nível de evolução moral e intelectual. O livre-arbítrio, repetidamente utilizado de forma incorreta, restringe a nossa capacidade de opinar em um novo planejamento. É por esta razão que os espíritos dedicados a esse gênero de tarefa consideram todas as ações que executamos antes e depois da desencarnação, definindo critérios norteadores do planejamento reencarnatório que nos cabe. Efetivamente, logo após a morte do corpo físico, sofre a alma culpada minucioso processo de purgação, tanto mais produtivo quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento, e apenas depois disso
consegue elevar-se a esferas de reconforto e reeducação. Se a moléstia experimentada na veste somática foi longa e difícil, abençoadas depurações terão sido feitas pelo ensejo de autoexame. Todavia, se essa operação natural não foi possível no círculo carnal, mais se lhe agravam os remorsos depois do túmulo, por recalcados na consciência a aflorarem todos eles por meio de reflexão. Criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, instados pelo próprio arrependimento, plasmam em torno de si mesmos as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima. Caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia vivem pesadelos espantosos, regravando nas telas da memória os padecimentos das vítimas. Tiranetes diversos volvem a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram nos outros, e os viciados de toda sorte experimentam agoniada insatisfação, qual ocorre também aos desequilibrados do sexo. As vítimas do remorso padecem assim por tempo correspondente às necessidades de reajuste, larga interação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram. Passado esse período de perturbação espiritual, ocorrido após a desencarnação, e tão logo revele os primeiros sinais de positiva renovação para o bem, registra o espírito o auxílio das esferas superiores, que por agentes inúmeros apoiam os serviços da luz divina, onde a ignorância e a crueldade se transviam na sombra. Qual doente agora acolhido em outros setores, pela encorajadora convalescença de que dá testemunho, o devedor desfruta suficiente serenidade para rever os compromissos assumidos na reencarnação recentemente deixada, sopesando os males e sofrimentos de que se fez responsável. Muita vez ascendem as escolas beneméritas, nas quais recolheram mais altas noções da vida, aprimoram-se na instrução, aperfeiçoam impulsos e exercem preciosas atividades, melhorando os próprios créditos. Todavia, as lembranças dos erros voluntários, ainda mesmo quando as suas vítimas tenham já superado todas as sequelas dos golpes sofridos, entranham-se-lhes no espírito por sementes de destino, uma vez que eles mesmos, reconhecendo-se necessitados de promoção a níveis mais nobres, pedem novas reencarnações com as provas de que carecem para se quitarem consciencialmente consigo próprios. Nesses casos, a escolha da experiência é mais que legítima, porquanto, por meio da limpeza de limiar efetuada nas regiões retificadoras e pelos títulos adquiridos nos trabalhos que abraça, no plano extrafísico, merece a criatura os cuidados preparatórios da nova tarefa em vista, a fim de que haja conjugação de todos os fatores para que reencontre os credores ou as circunstâncias imprescindíveis junto aos quais se redima perante a lei. Os espíritos no início do processo evolutivo ou portadores de marcante perturbação espiritual, ou ainda que demonstram persistente estado de rebeldia perante a lei de Deus, estão temporariamente impedidos de opinar no próprio planejamento reencarnatório. Nesta situação, a experiência reencarnatória é tutelada por um espírito esclarecido, apresentando características de compulsoriedade. Como o espírito não tem condições de programar a sua reencarnação, Deus lhe supre a inexperiência, no caso do espírito simples e ignorante, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha
e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. Deus impõe ainda a tutela de um espírito esclarecido sobre outro, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Entretanto, reencarnações se processam muita vez, sem qualquer consulta aos que necessitam segregação em certas lutas no plano físico, providências essas comparáveis às que assumimos no mundo com enfermos e criminosos que, pela própria condição ou conduta, perderam temporariamente a faculdade de resolver quanto à sorte que lhes convém no espaço de tempo em que se lhes perdura a enfermidade ou em que se mantenha sob as determinações da justiça. São os problemas especiais em que a individualidade renasce de cérebro parcialmente inibido ou padecendo mutilações congênitas, ao lado daqueles que lhe devem abnegação e carinho. O momento preciso para iniciar um planejamento reencarnatório é infinitamente variável de espírito para espírito. Depende do grau de entendimento de cada um. Sabe-se, por exemplo, que o espírito leva mais tempo para fazer a escolha das suas provas quando acredita na eternidade das penas após a desencarnação. O que motiva um espírito a fazer a escolha de suas provações ou concordar com a escolha feita por outro espírito é a natureza de suas faltas, as que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar pelas paixões inferiores que desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. O certo é que, se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. E não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromissos de ontem, porque com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, no exercício de nossa vontade, formamos novas causas, refazendo o destino. Em suma, podemos afirmar que os planejamentos reencarnatórios são muito diversificados, porque diversas são as necessidades humanas. Cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na recorporificação a que se entrega na esfera física, quando cada pessoa expõe características diferentes quando se rende ao processo liberatório, não obstante o nascimento e a morte parecerem iguais. Os espíritos categoricamente superiores, quase sempre em ligação sutil com a mente materna que lhes oferta a guarida, podem plasmar por si mesmos, e não raro, com a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossômicas com vistas às tarefas que lhes cabem desempenhar. Os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo monoideísmo tiranizante, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas, a que se agregam, experimentando o definhamento do corpo espiritual, sendo inelutavelmente atraídos ao vaso uterino em circunstâncias adequadas
para a reencarnação que lhes toca, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Entre ambas as classes, porém, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. No livro de André Luiz, E a Vida Continua, psicografia de Francisco Cândido Xavier, há o relato no início do capítulo 26 sobre a existência de um instituto de serviço para a reencarnação no plano espiritual, na colônia Nosso Lar, livro Nosso Lar, do mesmo autor espiritual. O planejamento reencarnatório está afeto ao Ministério do Auxílio, na colônia correcional Maria de Nazaré, voltada para atendimento aos suicidas. Existe o Departamento de Reencarnação, localizado no extremo da colônia, segundo as informações que fazem parte do livro Memórias de um Suicida, segunda parte, obra mediúnica de Ivone do Amaral Pereira. Os livros Missionários da Luz, capítulos 12 e 13, e A Vida Continua, capítulo 16 a 26, trazem relatos elucidativos sobre o planejamento reencarnatório e as condições de execução das reencarnações. No estudo de caso simplificado A História de Stella, vemos o seguinte. A seguinte história foi relatada por Edgar Cayce, notável médium americano, cuja última encarnação ocorreu no período de 1877 a 1945. Stella Kirby, uma senhora simpática, tranquila e algo tímida, sempre teve vida difícil, sobretudo depois que, por motivos conjugais e financeiros, se viu na contingência de educar a única filha às próprias custas. Amigos aconselharam-na então a trabalhar na área de enfermagem. Tempos depois, Stella foi encaminhada a uma família rica que procurava alguém para cuidar de um parente enfermo. No acerto das condições de trabalho, ficou estipulado que Stella receberia bom salário e local para morar com a filha em aposentos próprios na residência dos seus empregadores. Quando Stella viu pela primeira vez o enfermo do qual deveria cuidar, quase desmaiou, chocada com a situação do mesmo. Tratava-se de um homem de 57 anos, em completo estado de retardamento mental. Sua cama era cercada por uma jaula de ferro. O doente ficava a maior parte do dia sentado, rasgando a roupa que lhe vestiam. Recusava-se a comer, mantendo-se em permanente estado de imundície devido à falta de controle das funções fisiológicas. O olhar era vago, perdido em si mesmo. A inexpressividade de falar indicava que não tinha a menor consciência do que ocorria à sua volta. Tomada de coragem, Stella entrou na jaula para cuidar do seu paciente, mas devido às condições reinantes, passou tão mal que teve que correr ao banheiro por não poder controlar as náuseas. Presa de angustiante sentimento de desânimo, imaginou que a tarefa poderia ser superior às suas forças. Entretanto, ao buscar auxílio com os benfeitores espirituais, por intermédio da mediunidade de Edgar Cayce, estes esclareceram que já 2 vezes no passado os caminhos de Stella e daquele homem se haviam cruzado. No Egito, ele havia sido filho dela. O asco que ora sentia por ele, no entanto, provinha de uma existência do Oriente Médio, na qual ele fora um rico filantropo que, no entanto, levava uma vida de devassidão, numa espécie de harém, onde praticava abusos de toda a sorte. Stella fora então uma das infelizes que tinha de se submeter aos seus caprichos. O reencontro de ambos, na presente reencarnação, visava ao perdão mútuo, reajustando-os perante a lei de Deus. Stella foi também esclarecida por Cayce, que, se soubesse agir com afeto, o doente responderia aos seus cuidados. Cabia-lhe, portanto, aprender a amar o enfermo, disposta a reparar o passado desditoso. Abandoná-lo não seria solução, porque a ligação entre os dois
continuaria em suspenso a invadir os domínios de futuras existências. Stella jamais ouvira falar de reencarnação. Casey lhe disse, ainda, que, numa outra existência, na Palestina, ela cuidara de crianças defeituosas e que, portanto, estava habilitada ao trabalho junto ao paciente. Ela voltou à tarefa com nova carga de coragem e nova compreensão de seus problemas. Para encurtar a história, o pobre homem, de fato, respondeu ao tratamento carinhoso de Stella. Começou a alimentar-se espontaneamente, a conservar-se limpo e vestido. Com o olhar pacificado, ele seguia Stella sem perdê-la de vista 1 minuto. Hermínio Correia de Miranda, Reencarnação e Imortalidade. 6ª edição, Brasília, FEB 2010, capítulo 21, História adaptada. Então é isso, meus queridos. Essa aula tão importante falando do planejamento da nossa reencarnação. E lindamente nós vemos na obra de André Luiz, na obra de Ivone do Amaral Pereira, que esses casos maravilhosos do tratado que nós fazemos na espiritualidade sobre a nossa reencarnação é um verdadeiro tratado, não é mesmo? Em que nós planejamos, junto aos espíritos superiores, a nossa reencarnação. A não ser no caso, como nós vimos aqui, quando são espíritos muito rebeldes e recalcitrantes nos enganos, não é mesmo? Que precisam de encarnação compulsória. Nestes casos, os espíritos que lhes aconselham, os espíritos que lhes são benfazejos, é que cuidam do planejamento da sua encarnação. Mas é muito lindo se ler sobre o assunto, se saber como é feito, porque nós colaboramos com aquilo que nós vamos vivenciar. É claro que não há um determinismo, como é dito aqui, não é mesmo? Todos os detalhes são exatamente como foram planejados na vida espiritual. Os detalhes vão depender de nós, das nossas ações, das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Mas o planejamento geral das situações em que vamos vivenciar são feitos junto dos espíritos superiores, dos nossos benfeitores, junto de nós, não é? Por exemplo, quando nós escolhemos vivenciar uma vida de pobreza ou uma vida de riqueza, sempre vai haver aí as provas referentes a esse estado de vida. Quando nós viemos viver junto de um familiar que anteriormente foi o nosso verdugo ou que nós fomos o seu verdugo, não é? Aquele que foi inimigo seu ou que você foi inimigo dele. Então, essas relações familiares vão reconstruir os caminhos. Então, o planejamento da nossa reencarnação é muito lindo, é muito maravilhoso e é material para estudo. Então, eu lhes convido, meus queridos, aqui nas quintas-feiras no canal Universo da Mulher, nós estamos estudando a obra de André Luiz. Nós sabemos que são 13 livros ao todo, levaremos anos estudando, mas serão anos de bênçãos para a nossa vida. Então venha estar comigo aqui no canal Universo da Mulher e nos reuniremos nesses estudos maravilhosos para a nossa compreensão, onde nós vamos ali esmiuçando parágrafo por parágrafo da obra maravilhosa desse espírito amigo que é André Luiz, para que a gente possa ir ampliando o nosso conhecimento. Inclusive, também estudaremos, como nós vimos aqui, não é mesmo? A referência da obra de André Luiz, onde falam das reencarnações e do planejamento das mesmas. Sendo assim, meus queridos, vou me despedindo por hoje, desejando que as bênçãos do nosso amado Jesus Cristo, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão maior, de nossa mãezinha querida Maria Santíssima, de nossos queridos e amados venerandos benfeitores espirituais estejam sobre nós e que nós estejamos sempre abertos a tão imenso amor. Esforcemo-nos e sigamos adiante nos nossos estudos, queridos, que não são apenas para o nosso enriquecimento intelectual, mas sim para a nossa evolução eterna.
Um grande beijo no coração de todos. Não esqueçam, meus queridos, que todas as segundas-feiras às 19 horas nós temos aqui as partilhas do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras nós temos às 21 horas o Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras nós temos às 18h30 os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, nós temos o Momento do Passe, quando nós recebemos os eflúvios benditos da espiritualidade maior. Deixo um grande beijo no coração de todos e lhes relembro para que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com outras pessoas e sigamos juntos nesta bênção maravilhosa das partilhas que Deus tem nos proporcionado. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoas lindas!